Olá, esse é o canal CVM Educacional. No vídeo de hoje, eu, o estagiário, irei conversar com dois analistas que estão aqui na CVM há bastante tempo e espero que vocês gostem do episódio. Já digo adiantado que as opiniões aqui expressas não representam a opinião da CVM e sim das pessoas aqui presentes. Bom, obrigado por terem vindo aí, Paula, Aeta. A primeira pergunta que eu queria fazer para vocês é a seguinte: quando eu entrei aqui na CVM, antes, né, eu tinha a ideia de que, órgão público, né, então deve ser tudo ruim, sabe, não funciona, que a gente vê na televisão, né, felizmente. Mas eu entrei e vi uma CVM que tinha até reconhecimento facial, um elevador que, se você não tiver cuidado ali, o negócio parece que vai cair, né, de tão rápido que ele sobe, porque são muitos andares. E aí fica a pergunta: quando vocês entraram aqui, os dois, como é que era a CVM? Então, quando eu entrei na CVM, foi no primórdio mesmo, nos primórdios, na criação da CVM, né? Que a CVM foi criada em dezembro de 76. E aí, o que aconteceu? Ela foi criada, né? E tinha muita gente do Banco Central e do Ministério da Fazenda que veio para cá para ajudar a criar a CVM, porque tinha que começar com algumas pessoas, né? E eu fui convidada para vir. Eu estava acabando a faculdade, né? Era filha de uma funcionária do Ministério da Fazenda, e aí me perguntaram se eu queria vir para cá, me avisando que teria um concurso, depois eu teria que passar. Então, na verdade, eu entrei na CVM, a CVM foi criada em dezembro de 76 e eu entrei aqui em novembro de 77. Era uma salinha pequena, lá na Rua da Quitanda, um lugar muito... Era aqui no centro mesmo? Era no centro, todas as vezes foram aqui no centro, todas as mudanças foram no centro. Só que era muito pouca gente, estava começando, não tinha legislação, praticamente a legislação que tinha era a lei das SAs e a criação da CVM, porque não tinha, né? E quando começou, as regulamentações eram todas muito simples, porque o mercado não era do tamanho que é hoje, né? Então, assim, eu passei por todas as fases. Na verdade, eu entrei na CVM, eu tomei posse, que eu passei no concurso, né? Eu tomei posse em março de 79. Mas, na verdade, eu estou aqui desde novembro de 77, que vai fazer 45 anos esse ano, no final do ano, entendeu? Então, passei por todos esses processos, acompanhei todos os presidentes, tudo que se passou aqui dentro. Desde o primeiro? Desde o primeiro, Caramba. Roberto Teixeira da Costa, todos eles, né? E, então, assim, a minha vida, na verdade, foi aqui dentro. Isso aqui é minha segunda casa, e tudo que eu sei, tudo que eu aprendi foi aqui dentro, né? Mas foi o primeiro emprego? Sim, eu estava fazendo um estágio, abrindo a CVM, aí o pessoal do Ministério da Fazenda perguntou se eu queria vir, perguntou para minha mãe, eu falei quero, né? Aí me explicaram que depois eu ia ter que fazer um concurso, eu fiz o concurso, né? E passei e já estava aqui. Então, quando eu entrei aqui, não tinha muitas opções, né? Porque assim, não estava começando. Aí eu fui para a área de orçamento e finanças, porque eu gostava muito de matemática, de número, fui para lá. Depois acabei saindo porque me oferecendo para a área de mercado, acompanhar o pregão da Bolsa, porque naquela época que eu entrei, imagina, não tinha computador, nada disso que você está vendo aqui, né? Era aqueles máquina de datilografia com papel carbono, você imagina, né? Aí eu fui para a área de mercado, passei muito tempo lá, mas na verdade não era o que eu gostava de fazer, e aí me convidaram para vir para a área de atendimento ao público, que é o que eu gosto de fazer, atender ao público. Então eu estou aqui, eu acho que na área de atendimento ao público eu devo estar uns 25 anos ou mais, quase 30 anos, entendeu? Isso que foi onde eu me achei. GOI. É a GOI 1, é onde nós estamos atualmente, eu e ele, né? Sim, para o público que não sabe, quase que com certeza, GOI significa Gerência de Orientação aos Investidores. E aí eu vim para essa área. Então, assim, eu acompanhei a mudança da CVM, daquela espaçozinho pequeno na Rua da Quitanda. Depois, se eu não me engano, a gente foi para Presidente Vargas. Eu não me lembro agora dos endereços, né? Eu me lembro que o último foi para cá, quando aí já tinha bastante gente, né? Mesmo assim, não era a quantidade que tem hoje, né? Mas aí foi crescendo. O que eu posso dizer é o seguinte, é que as coisas foram se tornando cada vez mais complexas, né? Porque isso o próprio mercado também. O próprio mercado, e aí a gente, assim, acompanhar a legislação é uma coisa, assim, impraticável, porque
nós temos várias áreas. Para as pessoas que não conhecem, tem a área de empresa, que lida com as empresas, a área de mercado, que lida com as corretoras, as instituições, sim, a área de institucionais, que lida com fundos. Cada área cuida de uma coisa. E nós, aqui da GOI1, que é a área de atendimento ao público, a gente tem que saber um pouco de cada coisa, porque as perguntas são as mais variadas possíveis. Então, muitas vezes, a gente precisa pedir auxílio para outra área, porque a gente não tem como guardar todas as legislações. Né? Então, e sempre muda, né? Sempre tem uma norma. Sim, então assim, e as coisas foram ficando cada vez mais complicadas, porque muita gente passou, né, a aplicar no mercado, era muita propaganda, né? E então é isso, eu quero dizer o seguinte, que a CVM sempre foi um órgão, desde o começo ela já foi criada para ser um órgão reconhecido, mas claro que com o passar do tempo ela foi tendo maior reconhecimento até do mercado internacional, né? Sim, e as coisas foram ficando mais complicadas também, né? Mais complicadas por esse motivo. O mercado foi ficando cada vez mais complexo, sim, e você mesmo tinha que acompanhar, sim, né? E aí o que acontece? A gente sempre alerta, né? A gente tem muitas demandas de investidores, sempre reclamando, sempre não entendem e fazem operações que não entendem. As operações estão cada vez mais complexas, né? Cada vez mais, né? E cada vez tem mais valores imobiliários, porque o que era valor imobiliário quando começou a CVM, agora tem derivativos. Era basicamente ações, né? Agora é uma quantidade e as pessoas aplicam porque acham que é fácil ganhar na bolsa e que, né, vou citar aqui um caso, no caso Narras, né, quando o Narras ganhou uma fortuna, e depois perdeu tudo, porque houve o caso Narras, eu cansei de atender pessoas idosas chorando, que perderam tudo. Porque aplicaram no mercado de opções, porque o Narras ganhou muito. O Narras era um mega investidor, aí a pessoa vai, né? Eu acho que ele já era rico antes, né? Exatamente, então, né? Então, o que acontece? A gente sempre alerta as pessoas, não apliquem em nada que não conheçam, leiam tudo que vocês vão aplicar. E as pessoas vão aplicando e perdem, e reclamam com a CVM, porque também não entendem que a CVM não tem o poder de ressarcimento, de obrigar ser ressarcido, a CVM só pode punir, né? Quando uma pessoa cai numa pirâmide ou algo do tipo assim, é Ministério Público. É Ministério Público. A CVM, quando a gente recebe a denúncia, a gente comunica ao Ministério Público, porque qualquer órgão federal que receba eu acho que o estadual também, o municipal, qualquer órgão do governo que receba uma denúncia, se for crime contra a economia popular, se tiver esses indícios, a gente tem que comunicar ao Ministério Público. Mas não é a competência da CVM fiscalizar pirâmides, criptomoedas, nada disso, entendeu? Forex, essas coisas todas, até agora estão fazendo um estudo sobre isso, mas não é da nossa competência. Mas as pessoas, inclusive, não têm noção da diferença entre a CVM e o Banco Central. Então, a pessoa aplica numa corretora, ela tem ações e tem CDB. Aí ela perdeu no CDB, ela reclama com a CVM. Ela não entende que o CDB, apesar de estar numa corretora fiscalizada, a corretora é fiscalizada pela CVM e pelo Banco Central. Isso. Então, o que é do Banco Central, renda variável é com a CVM, renda fixa é com o Banco Central. Mas elas mandam tudo para a CVM, porque o mercado acha que tudo é com a CVM. Falou de investimento, eles entendem, entendeu? Então é muito complicado, mas assim, eu acho que a CVM é um órgão super reconhecido, o corpo técnico sempre foi muito competente, sempre foi, entendeu? E isso se fala assim desde o começo mesmo. Desde o começo. Você via, e também vocês me contaram uma vez que, aí né, a Aeta também pode dizer que era só terno e gravata, né? Todo mundo. Sim, quando eu entrei aqui, todos tinham terno e gravata, né? E eu achava aquilo absurdo, eu falava que aquilo era um absurdo. E aí entrou... Você chegou a pegar isso aí? Ele não. Deixa eu me lembrar. Eu acho que não é, porque eu acho que eu entrei em setembro de 79. Né? Não pegou. Então o pessoal já vinha mais... o pessoal vinha arrumadinho, né? Não vinha muito bagunçado. Mas eu entrei um pouco depois, bem depois dela, né? E foi em setembro de 79. E a impressão que eu tive aqui é a mesma que você teve, por exemplo. Eu não conhecia nada de CVM, aí eu achei aqui tudo muito moderno, né? A gente passou por um treinamento, época, né? Na época, com toda a coisa obsoleta que existia, para mim estava moderníssimo. Porque eu fazia engenharia e fazia estágio na rede ferroviária, né? Aí eu passei aqui no concurso e aqui estava muito melhor equipado que lá. Mas o que me impressionou mais era assim, eram os projetos que tinha aqui, por exemplo. A gente passou por um período de treinamento com recurso humano que eles, assim, mostravam um monte de coisas em relação ao mercado. Por exemplo, pesquisa salarial, que a gente ia ter
um reajuste salarial de uma pesquisa que seria feita periodicamente com as instituições congêneres, né? Órgão de governo, corretora. Eu achava aquilo, parecia que a CVM era o supra-sumo, né? O órgão mais moderno do mundo. E aqui foi fundado, né, pessoas da iniciativa privada, pessoas que tinham sempre essa visão muito austera, né? Então, o exemplo disso é que a CVM, né, ela tinha um quadro de 500, 600 funcionários mais ou menos. Isso, e depois desses 40, em 79, né? Ah, já em 79 já era. Sim. E nunca passou disso. Hoje continua, talvez até menos. Da mesma forma, né? Da mesma forma, porque então, enquanto os outros órgãos né? crescem, né, a CVM, pelo contrário, ela se manteve enxuta, agora está precisando, né, de concurso, muita gente se aposentou, né, e o governo não está fazendo concurso. Mas a gente, lógico, acompanha essa evolução toda, né, tecnológica, que foi muito rápida, né? A gente saiu de bloco com lápis para depois, né, máquina de escrever, depois máquina de escrever com esfera, que era a coisa mais moderna, muito moderna na época, né? Aquele carro, em vez de ir para lá e para cá, era a bolinha, aquela esfera que circulava. E depois computador, né? Aquele computador imenso, a gente chegou a ter os equipamentos bem antiguinhos da Cobra aqui, que tinha terminais, não era computador, e aí daí a evolução foi muito rápida, né? Mas eu acho que o maior progresso da CVM mesmo foi quando ela passou a ter receita própria, né? Que ela instituiu a taxa de fiscalização. Foi até difícil ser aprovada, né? Teve muita resistência, mas isso aí deu dotação orçamentária para ela poder se modernizar em tudo, né? O pessoal, né, estudar. Essa taxa de fiscalização, né? É o quê? É o seguinte, todo o mercado, né, todos os participantes do mercado, eles com registro na CVM têm que pagar uma taxa trimestral, entendeu? É para a CVM custear as despesas da CVM. Ah, né? Sim, o assessor de investimentos, cada agente de mercado. Isso. Né? Agente autônomo de investimento, consultor, mas, analista. Na verdade, isso que ele está falando, a taxa de fiscalização é uma receita própria. Mas, na verdade, não chega a ser bem própria, porque apesar de ser nossa, a gente não está arrecadando do mercado, não está arrecadando do público, do investidor, nem nada. Sim. A gente tem que pedir autorização do governo para usar. Entendeu? Então, na verdade, a gente não tem total liberdade para usar essa taxa de fiscalização, né? Porque a gente tem que pedir autorização para usar. Isso é porque o governo, em um momento no passado, ele botou no caixa o Tesouro Único, aí ficou tudo recolhido lá e a gente tem que fazer através do orçamento. Mas mesmo assim, isso aí deu bastante autonomia. E tem outra coisa também. A CVM, ela tem duas vertentes, né? Ela foi criada desde o princípio para desenvolver o mercado de valores imobiliários e para orientar e proteger o investidor. São as duas vertentes. O que acontece? Quanto mais se desenvolveu o mercado, mais normas foram criadas, mais ficou difícil a proteção do investidor. Porque a coisa foi ficando complicada, mais pessoas queriam entrar na Bolsa, as mídias sociais começaram a falar de Bolsa, disso, daquilo, e as pessoas começaram a querer aplicar porque acham que se jogar na Bolsa vão ganhar dinheiro facilmente. Não é assim que acontece. Eu acho que a grande questão é como isso é vendido para o público. Exatamente. Né? A Bolsa não é mostrado... Como eu sempre falo, você vê os maiores investidores hoje, os caras têm todo o cabelo branco, e eu falo mundialmente, sim. Warren Buffett, Peter Lynch, esses caras todos. Então eles vêm investindo aí muitos anos, décadas. Aí o cara acha que com 1, 2, 5 aninhos já tá rico, milionário com investimento. E na verdade não é bem isso. Eles não entendem, que eles acham que, mas o corretor disse que o risco é baixo. Risco vai sempre existir em qualquer investimento, gente. Aí a pessoa pega o dinheiro todo, isso acontece sempre. Eu já ouvi milhares de casos. Na época que, eu não sei, o público deve ter ouvido falar, na época que fizeram os investimentos de contrato coletivo, boi gordo, né? Você contava o boi. A gente cansou de receber telefonema de pessoas chorando de isso você já era da GOI. Já era da GOI. As pessoas desesperadas, perderam tudo, não tinham como recuperar. Isso a gente ficava horas no telefone, entendeu? Até pessoas que queriam se matar, imagina, isso aconteceu de fato, queriam se matar porque perderam tudo. Então, assim, as pessoas têm que pensar antes de aplicar, têm que ler, têm que saber se conhecem, porque não adianta, mas o fulano ganhou uma fortuna, mas o fulano é um mega investidor, ela fica 24 horas em frente a um computador, né, tomando conta.
Então, cada movimento... Né? Então, se você não conhece, aplica num fundo ou num bom administrador. Agora, se você quer aplicar sozinho, você tem que conhecer muito o mercado para não perder todo o seu dinheiro, né? Entendi. Ainda mais quando vão aplicar opções, derivativos, que são coisas mais complicadas, né? Agora tem o dólar, né? Mini dólar. Contrato futuro. Entendeu? As pessoas querem entrar nisso porque acham que vão ganhar muito dinheiro. E aí, o que acontece? Nós aqui sofremos com os milhões de saques reclamando que perderam dinheiro, que não tem dinheiro, e por que a CVM não pode ressarcir. A gente explica que não é da competência da CVM, mas as pessoas não querem saber, elas não querem que pôr na corretora, elas querem receber o dinheiro, mas isso a gente não pode fazer, né? Entendi. Eu acho que muitas pessoas não têm acesso a esse tipo de informação, sabe? Nenhum lugar ensina isso. Por exemplo, eu já cheguei a ver alguns cursos, né? Curso livre, tá? Por exemplo, de investimentos. Dificilmente citam a CVM a esse ponto. Eles só falam assim, CVM que regula o mercado. Ponto. E não falam mais nada sobre ela. Ela regula o mercado, vírgula. Você, se sofreu uma pirâmide, não é lá que você vai ter o seu direito ressarcido. Isso é crime. Então, você vai lá para o Ministério Público e etc e tal. Entendeu? Então, eu acho que é a forma como é vendido. E a gente está aqui para mudar isso, né? A gente fala aqui com o público, de maneira educacional mesmo, né? Para trazer essas mudanças para vocês aí. Mas eu me lembro até que na época a gente teve que fazer algumas mudanças nas leis, né? Que a gente era até mesmo para mudar, por exemplo, a questão da não ter ações nominativas, não ter mais ações aportador, que era um perigo aqui, mudar para nominativa, ou fazer um negócio de desgrupamentos. As pessoas não entendem, porque logo na criação, eu não sei se ele estava aqui, mas a gente a gente tem um escritório em Brasília, lá, que atende pouco público, né? Na verdade, quem atende público é Rio e São Paulo. Mas ele atende, se a pessoa for lá e tudo, mas ele é mais para ir no Congresso, para ver as questões ligadas ao mercado. E no começo eles chegavam lá, falavam com o deputado, com outro que tinham que mudar, mas o que é a CVM? Eles criaram a CVM, não sabiam o que era a CVM. Era uma luta explicar o que era a CVM, que era um órgão novo, que tinha sido criado, entendeu? Foi muito difícil. Para mudar uma vírgula numa lei já é difícil, né? Agora, mudar uma vírgula numa lei, num órgão que você criou, mas você não conhece, entendeu? A gente passou por muita dificuldade aqui nas mudanças que teve. Isso aí se diz em lei, né? Tipo, legislação. Né? Uma outra coisa também, eu achava que, assim que eu entrei na CVM, né? Que, por exemplo, os analistas não eram tão jurídicos quanto eles são. Né? Eu vi que a maior parte aqui, porque uma coisa é você ver o mercado de um lado, outra é você regular esse mercado. Então você estabelece ali normas e tal. Aí eu vi que sempre sai uma diretriz, uma resolução, uma norma. Então é muito mais jurídico do que parece, né? Sim. Essa que é a questão. Eu olhei aqui, eu vi juristas. E a CVM tinha uma coisa muito interessante, que ela foi praticamente um órgão pioneiro nisso. Toda vez que ela ia fazer uma norma qualquer, ela tinha ela colocava em audiência pública. O que significava isso? Coloca ainda hoje, né? Coloca, então, mas praticamente nenhum órgão fazia isso. Né? Então a CVM foi pioneira nisso. Ela pegava, fazia a minuta daquela norma, explicava o porquê de estar editando ela e tal, e ficava lá 2, 3 meses para críticas e sugestões do mercado todo, entendeu? Não só dos participantes, mas também de pessoas. Então ele colocava para rodar a norma. A norma ela não entra, às vezes até desistia de fazer a norma, porque de repente houve tanta crítica e eles viram que de repente não valia a pena, né, naquele momento aquela norma entrar em vigor. Então o pessoal incorporava todos as sugestões, crítica e tal, e você, para cada norma da CVM, você tem uma superintendência aqui de desenvolvimento de mercado, ela faz um ritual lá para chegar até ela ser editada, né, e ser assinada. Então eles fazem um relatório desse período que ela ficou em audiência pública. Aí lá mostra lá a consolidação de todas as críticas, sugestões e o que a CVM aceitou ou o que ela não aceitou e por quê, entendeu? Às vezes isso é até mais fácil, que o cara, às vezes, em vez de só ler a instrução ou a resolução, ele vai ver lá na origem o relatório, né, de audiência pública que te explica como é que ela chegou até aquela versão da norma. Isso é uma coisa muito interessante. Isso fica no site. Depois outros órgãos, criaram várias agências. A CVM era uma agência dessa, tipo
a NP, todas as outras. Entendi. E a CVM ela já tinha esse perfil, né? Aí a maioria deles passaram a incorporar esse procedimento também, entendeu? É bem interessante. Então, recapitulando, então a audiência pública é o quê? Eles editam uma norma, né, e falam, vai ser dessa maneira. Daí eles põem para rodar no mercado. Bota no site da CVM. Assim, na verdade, antes, é uma minuta. Aí ele põe lá, então ele põe lá e vê o que a galera vai dizer. Aí quem quiser entra no site da CVM e pode dar sugestão. Qualquer pessoa, não precisa ser do participante do mercado. Qualquer pessoa pode dar sugestão. Entendi. E aí a SDM, como ele falou que é a área de desenvolvimento de mercado, vai pegar aquelas sugestões todas, vai ver o que cabe, o que não cabe e vai formular a norma, entendeu? Vai ouvir sempre ouvindo a área jurídica, né? Porque isso é importante, a gente sempre ouve a área jurídica, né? E aí a gente... E como é que era antes disso? Vocês se lembram? Sempre fazia a norma e... Não, sempre foi assim, né? Eu acho que desde isso eu não me lembro. Por exemplo, tinha, mas talvez não tão formatado como está hoje, né? Assim, eu acho que tinha essa coisa, mas era uma coisa informal. Então... Aí agora falando de ser simples e mais avançado. No começo, eu vi que eram mais bolsas. Tinha lá a Bolsa do Rio de Janeiro, né? Está 13 várias bolsas. São Paulo, a Bolsa do Nordeste, de tudo que é jeito. Mas na verdade, que funcionava mesmo era Rio e São Paulo, né? Eram as bolsas que tinham a maior procura, né? Isso. Só que o que acontece? Como é que elas conversavam entre si? Porque tudo tinha que juntar na CVM, né? Por exemplo, a CVM editava uma norma que tinha que funcionar para todas, mas cada uma tinha a sua maneira de funcionar, né? Ou tinha ali um negócio que falar, não descumprisse a norma da CVM, por exemplo, se uma pessoa do Ceará mandasse uma reclamação da bolsa lá de Fortaleza, que tinha uma bolsa lá, né? A gente ia entrar em contato com a bolsa, sabia por que estava agindo daquela forma. Ela podia ter os procedimentos internos, a gente não interfere, mas desde que não descumpra as normas que a CVM impôs, entendeu? Entendi. Não pode passar por cima das normas. Mas agora os procedimentos internos, como elas agem, isso aí é uma... Então, eu acho que ficaria mais difícil, na época, apesar da liquidez ser menor, de menos pessoas estarem na bolsa, né? Da CVM editar uma norma, porque ela tinha que fazer... Assim, eu vou editar uma norma aqui... Mas as normas não eram sobre as bolsas, as normas eram sobre o mercado. E a bolsa tinha, as normas que a CVM estava sobre as bolsas envolvendo questões de mercado, entendeu? Não sobre os procedimentos internos, não, né? Porque eu pensava que assim, o procedimento de cada bolsa iria influenciar o mercado. Por exemplo, não sei, assim, o funcionamento dela seria diferente e tudo teria que se unificar em uma única norma. Então, devia ter uma forma de funcionamento que cada bolsa tinha que minimamente seguir. Fala assim, galera, vocês vão... As orientações vocês não gerais... fazer tal coisa. Isso sim. Tinha um geral ali para nortear. Então, e mas na verdade era mais Bolsa do Rio e São Paulo mesmo que funcionava, entendeu? A gente tinha bem pouca reclamação, né? E era mais as bolsas lá do Nordeste lidavam mais com aquelas empresas incentivadas, sabe? Empresas que na verdade elas não eram empresas de capital aberto, isso é outra coisa que as pessoas até hoje não entendem, mas eu tenho ações. As empresas incentivadas eram aquelas empresas que recebiam incentivo do governo, né? E elas então botavam, a pessoa comprava essas ações para ajudar o desenvolvimento daquela área onde ela morava, né? Por exemplo, se uma pessoa do Nordeste comprava lá no Finor, entendeu? Mas era assim, elas não eram empresas de capital aberto, elas eram empresas incentivadas registradas na CVM. Se elas não se registrassem na CVM, o governo não dava o incentivo, entendeu? Então, para ter o incentivo, elas se registravam e tinham autorização para negociar aquelas ações na Bolsa. Mas nunca foram empresas de capital aberto, eram empresas incentivadas que, quando não cumpriam as determinações do governo, atualizavam o endereço ou não seguiam as normas, ou a CVM tirava do cadastro por algum motivo, que a CVM entendia que não queria mais cadastro, né? Aí elas perdiam o incentivo, entendeu? Porque a competência legal da CVM tem a Lei 6404, a Lei da Sociedade Anônima. A CVM, ela só fiscaliza um segmento, das que são as sociedades anônimas de capital aberto, entendeu? Então, quando ela, para ela poder ter ação negociada em bolsa, ela precisa abrir o capital, e isso significa ela ter o registro na CVM. Aí, a partir desse momento, ela tem uma série de obrigações, né, que não são impostas às outras SA.
Então, muitas vezes a gente recebe reclamação contra a companhia fechada que não está sobre ela. Você vê que não tem competência legal sobre ela. As pessoas não sabem, elas leem SA, elas acham que é aberta, o A é de aberta. Então, qualquer empresa de capital é escrito SA, elas acham que são empresas de capital aberto, porque aí responde, mas é SA. E SA mas significa SA é sociedade anônima. Sociedade anônima. E não também, sociedade aberta. Pois é isso. E o sistema financeiro também ele tem vários segmentos. Né? A CVM ela só fica com o mercado de capitais, que são o mercado de renda variável. Né? Então, por exemplo, a pessoa às vezes faz uma reclamação com a CVM reclamando sobre a taxa de câmbio, ou então câmbio, o tesouro direto, essas coisas. Sobre consórcio, tudo isso é Banco Central. Então, sobre seguro, é CASUSEP. Então, praticamente o mercado financeiro é fiscalizado pela SUSEP, CVM, Banco Central, Previc, entendeu? Aí, dependendo do assunto, a competência de um órgão desse. Então, a gente aqui é basicamente o mercado de ações, né, debêntures, alguns outros valores imobiliários, e aí esses outros produtos aí financeiros são com os outros órgãos. Né? Entendi. E aí voltando àquele assunto, né, das bolsas serem separadas. Vocês viram a unificação disso, né? Como que isso aconteceu? Na verdade, não foi. Na verdade, a unificação provavelmente não, porque as bolsas foram fechando, as pequenas, né? Sim. Foram Mas fechando por quebrar mesmo? Porque não tinha negócio, eu não sei direito. Elas só fecharam. Não me porque eles tinham agora. o movimento. Era pequeno. O movimento era Rio, em primeiro lugar, depois São Paulo, aí São Paulo inverteu, São Paulo cresceu, né? Entendi. E essas bolsas iam sendo incorporadas pela outra bolsa. É uma privada, porque a bolsa, na verdade, o que é a bolsa? É uma associação de corretoras, entendeu? Eles criam, é uma instituição que é criada para poder prover um recinto onde você pudesse. E naquela época o pregão era de viva voz, não era pregão eletrônico. Esse era um outro ponto que eu queria dizer. A bolsa são as corretoras, entendeu? É isso, e as distribuidoras. Então, não são um espaço físico. O pessoal tem até aquelas figuras antigas, naquele recinto da bolsa, aí, o pessoal correndo, cada um gritando de um lado, ninguém entendia nada. Então, esse é um outro ponto também, né? Porque antigamente duas coisas que eu queria muito saber, por exemplo, ações ao portador. Se você fosse lá e comprasse uma ação nesse pregão Viva Voz e tal, né? Tinha um tempo de liquidação, as ações da portador, sabe a maior parte como é que surgiu? É que as empresas lançavam, por exemplo, a Petrobras, nós temos, até hoje a gente recebe coisa da Petrobras e da Eletrobras. As pessoas que faziam uma promessa de compra e venda ia lá e comprava as ações ao portador. E ficava aquela promessa de compra e venda. Só que a pessoa tinha que depois, um mês ou 2 meses, pegar as ações. Elas não pegavam, elas ficavam com esse papel. Esse papel só comprova que elas compraram. Então, por exemplo, se a pessoa chega aqui, mas eu tenho ações ao portador e manda esse papel, para nós não serve, porque ações ao portador, é isso que as pessoas não entendem, é ao portador. Se você está com a ação na mão, a cautela original, cai no chão, ele acha, é dele. É quem está com o papel essa era na uma mão. outra questão que eu ia falar. É esse que está com o papel na mão. Foi proibido, né? Do governo Collor para cá, em por isso que 1990, ele extinguiu todo o título ao portador. Por causa disso. A pessoa não perde patrimônio, a pessoa está com ação ao portador. O que ele tem que fazer é ir lá e converter o título dele em ação nominativa. No nome de quem ele não quiser. pode transacionar mais com isso. A única coisa que ele pode fazer é converter para nominativa. Aí a partir daí, nominativa é nominal. As ações são minhas, são dela, tem um nome. De nominativa de ter um nome da pessoa. Só que ela é escritural, entendeu? Ela não existe mais um papel físico para aquilo. Aquilo é como se tivesse uma conta corrente no banco e está lá escriturado que você tem tantas ações lá, entendeu? Mas primeiramente foi nominativa mesmo, tinha as cautelas com o nome. Depois acabou até as cautelas, é tudo no livro de registro nominativo. Por isso que quando a pessoa perde uma ação portador, a CVM não tem como localizar. Nominativa sim, porque a gente tem como rastrear, porque está no livro de registro. Saiu daqui, foi para cá, não tem. Esse livro de registro é um registro que está na lei das SAs, que as corretoras têm que manter o nome de registro da... Que na verdade não é um livro mais, agora é um registro eletrônico. Agora é eletrônico, tem que manter aí isso fica na B3? Não, isso fica a própria companhia. Olha só, a companhia aberta, ela tem, né, um departamento para cuidar da base acionária dela. Ou ela pode também terceirizar esse serviço. O que a maioria faz. O que ela contrata instituição financeira que é especialista nisso. Que né? são as escrituradoras. Você tem Banco do Brasil, Bradesco, Itaú. Eles prestam esse serviço. Praticamente esses três, mais o Santander, domina praticamente todo o mercado. Então, o que acontece?
eles terceirizam esse serviço e eles controlam toda a base acionária. Então, se você é acionista a Petrobras é Bradesco. Então, se você é acionista da Petrobras, você não tem que se dirigir à Petrobras, você vai se dirigir ao Bradesco, porque ele controla a base acionária dela. Caramba! Tá. O pessoal confunde muito esse negócio de escrituração com custódia. Custódia é outra coisa. É quando você tem as ações e você quer fazer a transação com ela, quer comprar e vender. Mas é diferente, olha só, a escritura. Aí você passa a ter um intermediário, né? Você tem um intermediário que você pega e coloca suas ações em custódia. Aí ele vai exercer algum direito por você. Mas ressaltando aqui, isso que ele está falando, a escrituração, a companhia contrata a empresa, tá? Eu sou uma empresa, você é um banco. Eu contrato você para fazer as escriturações das minhas ações. Entendi. Aí, o banco, ele não tem obrigação de mandar para casa do investidor cada vez que tem dividendo, cada vez que tem ação. Não, ele só faz a escrituração. Cada vez que se um investidor for no banco, o banco tem que prestar essa informação. Aí o investidor diz assim, mas eu não tenho tempo de ficar acompanhando se tem dividendos, se vai ter assembleia, se não tem. Aí eu quero que o banco me preste esse serviço. Aí o investidor, aí não tem mais nada a ver com contrata o serviço de custódia, entendeu? Então, por exemplo, você pode ter ações do Bradesco que estão escrituradas pelo Bradesco. Por exemplo, a Petrobras está no Bradesco, escriturada. Mas se você quer ter um serviço de custódia, alguém que te informe toda vez que vai ter dividendo, toda vez que vai ter, você receba as comunicações na sua casa, aí você tem que contratar um custodiante, que pode ser o Banco Bradesco ou qualquer outra instituição que você quiser. Pessoa física. Pessoa física, pessoa jurídica, qualquer um. Qualquer um. Você paga para ter as custódias, quer dizer, para você receber todas as informações do banco. Quem paga a escrituração é a própria companhia. Que paga, mas aí ela não tem opção de não querer isso. Não, é porque a companhia ela não tem obrigação de ficar informando você cada vez que tem um dividendo, cada vez que tem uma assembleia, você tem que acompanhar isso. Ela tem obrigação, sim, por lei, de informar se você for no banco. Se você for 10 vezes, ela tem que informar. Aí você não quer ir, você não tem tempo de acompanhar, você quer que alguém te informe. Aí você, investidor, contrata a custódia de uma instituição e essa custódia vai te informar. Toda vez que tem uma oferta pública, toda vez que tem um dividendo, ela informa para você. Mas aí você está pagando esse serviço de custódia, não é de escrituração. Entendi. Mas aí a escrituração é outra coisa, assim, não tem nada a ver. A escrituração é só para você fazer a escrituração das ações, entendeu? Quando tem bonificação, tem lá, eles informam se você for no banco. Mas a custódia é o serviço da instituição prestar ao investidor todas as informações. Para você poder fazer a operação, venda e compra, a ação tem que estar em custódia. Se você está lá com ação no escriturador, que nada mais é do que um departamento, como se fosse um departamento da companhia terceirizado. Você não pode vender e comprar ali. Você tem que trazer esse papel para uma corretora, deixar em custódia para você comprar e vender, para transacionar com ela. Entendeu? Entendi. Então, a forma de negociar esses papéis é através da corretora. Se você comprar mesmo. Petrobras, aí, por exemplo, você não quer transacionar com ela, vou comprar, vai ficar lá comigo aí bastante tempo aí e tal. Deixa com o escritador, não tem problema, entendeu? E tem seguinte, você, por exemplo, tem outra coisa que as pessoas não entendem. Você tem, vamos supor, ações da Petrobras que estão no Bradesco, mas está no Bradesco escriturador, tá? Aí você quer vender as ações, você tem que passar para a corretora Bradesco. Você tem que fazer aquela solicitação de transferência de valores. Mas eu sei que é o mesmo grupo, mas isso aqui é o banco, aqui é a corretora. Se você não fizer essa transferência para Bradesco custodiante, com a corretora, se está no banco, você não vai negociar. Você tem que preencher a ordem. E por que alguém queria fazer isso? Por exemplo, ele só pode vender se tiver declaração de custódia. Entendeu? Eu quero vender minhas ações, mas está no escriturador, você tem que passar por no caso de conglomerado, dá essa certa confusão, porque você tem o Bradesco. É o mesmo nome, né? Tudo bem, mas você tem o Bradesco, o escriturador, inclusive para ser escriturador, você precisa de um credenciamento da CVM, não pode ser qualquer escriturador. Ele tem que ter um credenciamento específico da CVM que autoriza ele ser escriturador. E dentro do próprio grupo dele lá tem a corretora do Bradesco, entendeu? Que é o então, para ele comprar e vender, ele tem que ser feito isso através da corretora do banco, entendeu? Para você que é cliente, parece que é uma coisa só, né? Tá dentro do conglomerado, mas são instituições diferentes. Tanto é que o banco, quando ele paga para a CVM na taxa de fiscalização, a corretora paga a taxa de fiscalização e o escriturador paga a taxa de fiscalização também. Que são dois credenciamentos distintos. Apesar dos dois serem Bradesco. Sim, por acaso eles têm o mesmo nome, mas imagina se tivesse nome diferente. Entendi. Tem assim, muitas minúcias, sabe? Assim, por exemplo, a questão do dividendo é outro problema, porque as pessoas não conhecem. O que acontece?
A lei é clara, o dividendo prescreve em 3 anos. Então foi pegar, acabou. Mas minhas ações estão no Bradesco, eu tenho conta no Bradesco. Sim, mas para você, se você quer que ele deposite os dividendos, você tem que escrever, botar por escrito, autoriza, botar na... Se você não fez e não foi lá pegar, perde. Eles não entendem isso. Porque a lei, ela prevê o seguinte, o que não foi reclamado em 3 anos, se por um acaso, se ele não fez essa autorização e não está sendo creditado dividendos, né? Que nada mais é o lucro que é rateado. Então, se por um acaso houve um problema qualquer, né, e não foi depositado, o cara reclamar, e tem 5 anos que não depositaram na minha conta, meus dividendos e tal, ele só pode reclamar dos 3 últimos anos, porque prescreve. E a maior parte das pessoas não sabem que prescreve. E por que isso acontece? Não, a pessoa não atualizou o seu cadastro lá perante o porque assim, ó, minha conta corrente é essa, eu quero receber os dividendos nessa conta. Ela pode ter a conta corrente, está atualizada a conta corrente dela. Ele não tem como procurar você assim, né? Ele realmente independente dele ter a conta corrente atualizada, ele tem que escrever, tem que assinar dizendo que eu autorizo a depositar na minha conta. E para onde ele manda isso? Para a CVM? Para o banco, dizendo que o custodiante pode depositar na conta corrente dele, aí o custodiante deposita. Não, por exemplo, ele investiria através de uma corretora aleatória. Pode ser a corretora do Bradesco. Pode ser a corretora. Do Itaú, do Santander, pode ser qualquer corretora. Entendi. Não, por exemplo, eu digo Clear, BTG, sim, também. Rico, assim, aí o cara manda isso aí, né? Ele, por exemplo, trocou de domicílio, né? Aí ele vai chegar na corretora e mandar esses documentos, né? Falou, mudei aqui de casa. Não, né? A corretora, ela só é usada para comprar e vender. Eles têm ações da Petrobras, tá? Se ele tiver vender, ele vai vender na corretora Clear, mas se ele tem dividendos, ele tem que ir no escriturador, que é o Banco Bradesco. Não tem nada a ver com a Clear. As corretoras só servem para comprar e vender. Receber dividendo, isso é constituição escrituradora ou custodiante. Mas como é que ele vai saber qual é a instituição escrituradora dele? Por exemplo, tem ação da Petrobras. No site da CVM, entra lá. Tem todo um caminho que também é um complexo, que você tem que fazer quase um curso de pós-graduação, eu reconheço que é difícil entrar, mas tem lá o caminho. Você bota Petrobras, você vai lá seguindo as setinhas e você vai ver agente escriturador. Aí você vai lá. Aí vai nesse agente escriturador que está no site. Ou liga para a CVM que a gente informa. Que informa, beleza, entendi. Mas está no site, mas o problema é explicar para a pessoa como chegar nesse. Porque a CVM mantém 2 sites, né? O site institucional, que é justamente essa relação dela com o mercado todo, com a obrigação de receber as informações do mercado que ela supervisiona, dos investidores, dos sistemas, e ela tem um site que é mais pedagógico, educacional, que é o Portal do Investidor. Esse site é interessante, o pessoal ele tem muita coisa para o pessoal aprender ali, entendeu? Não, então, esse Portal do Investidor, aqui na parte que eu trabalho, que é na COI, né? A gente lida direto. Sim, assim, é a parte de vocês, é o educacional. O pessoal quer se informar, né? É que são muitas miudezas que as pessoas comuns não conhecem, entendeu? Então, tem dividendo, a empresa vai depositar no meu banco. Não vai, mas eu tenho conta, mas não interessa. Você pediu para Itaú depositar, não pediu, ele não vai depositar, ele nem pode fazer isso. O próprio site da CVM é bem complexo, entendeu? A gente mesmo, às vezes, dá uma rateada aqui para chegar num ponto dele qualquer, ainda mais quando a gente passou agora para esse site do governo, que ficou tudo debaixo do GovBR, aí as coisas mudaram um pouco de lugar, entendeu? Mas ele tem bastante coisa ali dentro. Então é importante trazer esse tipo de informação de uma maneira um pouco mais fácil de ser entendida. Porque se você chegar e falar, tá lá no site da CVM, caramba, o site, vocês mesmos disseram, que propriamente quem trabalha na CVM tem dificuldade de ver o site. Você já sabe tão fera agora porque vê de todo dia, né? Sim, então, assim, agora para quem nunca teve um contato, pode ser que a pessoa fique um pouco perdida ali. E tem coisas assim, por exemplo, que não tem fim. Eu e a Aeta, a gente sabe que a gente passa por isso. O tal Fundo 157, que era uma empresa, eu vou explicar porque as pessoas talvez possam entender. O Fundo 157 era um fundo que você podia aplicar na declaração do imposto de renda. Você aplicava em empresas incentivadas que valiam pouca coisa, porque era empresa incentivada. No país todo? No país todo. Era um percentual do imposto devido, você destinava a um fundo que era para bater, entendeu? Para bater no pagamento do imposto. Aí você ficava. Só que eram empresas incentivadas, muito mal, não era propriamente empresa de capital aberto. E esse fundo, ele só podia ser resgatado, começava a resgatar 10 anos depois. Entendeu? O Itaú também mandava
fazia isso, mandava. Eu, por exemplo, tinha conta, então ele mandava, ó, o seu fundo está vencendo. Eu ia lá e resgatava todo mês. Você teve fundo 57? Eu tive. Todo mundo que aplicou no fundo. E como que ele acabou? Quando eu fiz o fundo 57, eu nem sabia, eu estava entrando na CVM, não conhecia isso. Eu fiz porque eu queria bater no imposto de renda, entendeu? Entendi. Não acabou, é esse o problema. Isso, imagina, isso foi lá, esse negócio começou em 69, né, 70, uma coisa assim que começou. Na verdade não batia, né? Você pegava do teu imposto de vida, não voltava para você. Você isso. aplicava nesse fundo e naquela época, tudo quanto é instituição financeira tinha o seu próprio fundo, entendeu? Só que isso foi criado antes da existência das próprias CVM, criado em 76. E esses fundos eles foram mal administrados e depois houve uma série de fusões e corporações que daqueles fundos lá que existiam, hoje existe muito pouco. Porque eles foram incorporados ao Fundo Mútuo de Ações, finalmente, e aí passou para a CVM, que aí eram fundos mesmo, né? Então, só que, como a Aeta falou, foram incorporados, teve milhares de mudanças da moeda, mudou isso, mudou aquilo. Aí chega lá, a pessoa, a gente cansa de receber saque assim, mas eu apliquei 1 milhão, só tem R$10. Sim, porque primeiro que a moeda que você aplicou 1 milhão lá atrás não era a moeda de hoje. Segundo, porque eles não têm... né? Tem essa diferença, tipo 1 milhão, na época não valia tanto. E outra coisa, teve os grupamentos de ações que são permitidos por lei. Esses grupamentos estão permitidos por lei. Teve a questão que as pessoas não conseguem entender, que toda vez ele bota assim, eu comprava um apartamento, hoje eu não compro nenhum lanche na esquina. Eles não entendem que não tem juros e correção monetária em ações, é bolsa. Bolsa está em alta, você ganha, está em baixa, você pode ter um valor num dia, no outro dia ter outro. O investidor não entende isso. Eles querem os juros, eles aplicaram 500 anos atrás. Eles querem que tenha corrido juros esses anos todos. Não existe isso, entendeu? Então eles chegam aqui na CVM com a expectativa que eles estão ricos. As pessoas chegavam aqui, eram filas e filas descendo as escadas. Isso foi em que ano, mais ou menos? Qual foi esse ano? Foi em 96. Eu não estava Foi em 96. Foi em 96. 96. Foi em 96. Então, 95, já tinha acabado há tempo, né? Não, o fundo continua até hoje. O fundo não morre, porque foi incorporado. O fundo não vai morrer até todo mundo sacar. Então, assim, na prática ele existe até hoje. Sim. As pessoas que têm... Só que com outro nome. Não, o incentivo não existe, tudo bem. Aquele encerrou, né? Então, mas os fundos continuam existindo. Então, quando você tem 2 fundos, aí um incorpora o outro, que era um fundo 157, você passa a ser cotista desse novo fundo, entendeu? Tá. Só que teve esse problema da má gestão que houve, né, nesse período que não havia legislação, a CVM nem fiscalizava, só depois de um certo tempo ela passou a fiscalizar esse mercado. E eles, além de ser mal administrados, né, porque eles aplicavam o fundo, ele aplicava lá no papel que ele achava que né, no investimento que quisesse. Quem administrava isso? Era o governo? Você tem o administrador. Hoje em dia, por exemplo, um fundo, quem constitui um fundo é o administrador do fundo. Isso. Que é um participante de mercado que tem credenciamento na CVM para ser administrador. Isso, entendeu? E o gestor também, né? Isso, o gestor, na verdade, também é um administrador, só que ele fica na função de gerir, né? Inclusive o administrador ele pode acumular essa função, mas hoje tem uma legislação muito, né, rígida em cima de vários tipos de fundos diferentes. Hoje já tá bem... tem os percentuais, os balanços, a auditoria, tem um monte de coisas que fica mais difícil de você ter essa má gestão que houve com eles. Mas eles continuam assim, ter aquele residual. A gente tinha, no início aqui, você tinha, por exemplo, o cara perguntando pelo fundo dele, 157. Depois já começou os filhos perguntar para o fundo do pai. A gente já está no neto agora. Mas isso, né? Sabe por quê? O fundo de 150 ele chegou depois, mas a história foi assim. Quando começou essa questão do Fundo 157, que alguém falou na televisão, antes do presidente falar, alguém já tinha falado. O que aconteceu? Milhares de pessoas perguntaram. Então a gente resolveu, para acabar com esse inferno, né? Porque era uma coisa a vida da gente, eram milhões de saques. A gente resolveu fazer o seguinte, a gente pediu aos bancos que nos informassem, a gente não tinha que fazer isso, a gente fez para acabar com a situação, que nos informassem todos os cotistas, olha a encrenca que a gente se meteu. A gente pediu aos bancos que nos informassem todos os cotistas do Fundo 157. Aí a gente falou assim, a gente vai pegar, mandar caixa postal para todas essas pessoas. Isso era documento físico, né? Físico. Então veio o quê? Um caminhão de papel. Não era documento físico. Não, era uma cartinha, Paula. Não, eu estou falando primeiro, a cartinha eu vou chegar depois. A gente pediu ao banco para nos informar,
pelo e-mail, né? E eles mandaram para a gente, todos falaram, fulano tem tanto, eles mandaram para a gente, todos os fundos 157. E a gente, o que a gente pretendia? Pegar, mandar por mala postal para todas essas pessoas que tinham fundo, dizendo, olha, você tem fundo no banco tal, e se dirige a esses bancos. Ponto, era isso que a gente ia fazer. Só que a gente achava que era 1 milhão de pessoas, tinham 5 milhões de pessoas. Nós tivemos que mandar milhões de caixas. Isso numa equipe pequena sempre, né? E resultado. E botamos no site da CVM o seguinte, botamos lá a planilha dizendo as pessoas que tinham fundo, claro, sem dizer qual era o valor, né, a quantidade, que era sigiloso, só dizendo, né, então, esse se você quiser... O valor é sigiloso, sim, por lei... Mas a gente não dizia o valor, a gente dizia o seguinte, olha, se você quiser saber se tem fundo 157, bote o CPF que você vai saber. Entendi. Só pelo CPF. Só que a gente botou bem claro, mas as pessoas não leem, bem claro. Essas informações nos foram prestadas pelos administradores em 1996. Se você resgatou isso antes... Não, aí a gente mandou essa cartinha. Só que o que acontecia? A pessoa ia com a cartinha no banco, ela não mandava o comprovante, ela ia com o banco, porque, claro, o banco tinha que entender, foi o banco que informou para a CVM, como é que ele vai dizer para o cara que não tem? Então, o que a pessoa é? A pessoa ia com a cartinha no banco, primeiro foi um inferno aqui, né? A gente tinha que explicar, as pessoas vinham com os turbilhões, mas está aqui, não, o senhor está lendo o CVM, mas o CVM foi o órgão que mandou para o senhor tem que ir no banco. Aí diziam no banco. Só que o que aconteceu? As pessoas iam no banco, resgatavam com aquela cartinha. E era um banco só? Ou não, vários, milhares de bancos. Caramba, e aí, mas não era um fundo só? Não, eram vários fundos. Cada instituição tinha o seu fundo. Tinha o seu fundo, de várias empresas, né? Tinha centenas de fundos. E aí o que aconteceu? Então o 57 era uma modalidade de fundo? Modalidade era o decreto-lei 157, que a gente aí a apelidade de fundo 157. E aí o que aconteceu? As pessoas foram nos bancos com aquela cartinha, os bancos pagaram e eles guardaram. Eles guardaram um certificado. Aí, claro, 30 anos depois... esqueceram disso. Aí vai o pai, a mãe, acha o certificado. Ah, mas eu tenho certificado. Sim, vocês têm certificado que foi... Mas eu juro que eu não resgatei. Eu nunca resgatei, isso eu tenho certeza. Aí íamos a nós por carta, porque ainda não tinha o saque, não tinha nada. Sim. Mandava a carta para a instituição, porque tem que manter o comprovante de resgate. Foi uma decisão do colegiado. Enquanto durar o fundo e está durando até hoje, tem que ter comprovante. Aí o banco mandava para a gente, 30 anos atrás, que tinham que procurar no microfilme, a assinatura da pessoa dizendo que estava recebendo através da cartinha da CVM. Mas eles não querem, porque eles têm comprovante, porque eles não entregaram que estavam com a carta. E isso até hoje. Toda vez aparece aqui, mas eu tenho como, mas o senhor resgatou lá atrás. Aí a gente manda, o banco está aqui, ele resgatou na data de 96. E até hoje continua isso. E olha que a gente, por causa dessa confusão, a gente resolveu fazer uma atualização. Então o banco, acho que é de 6 em 6 meses, né, Aita, que manda. Eles mandam de 6 em 6 meses para a gente, ó. Na data tal, a fulano tinha tanto. Mas as pessoas resgatam e 30 anos depois não lembram que resgataram. E isso quando não acha o fundo 157 da bisavó, da tataravó. Entendi. Então isso dura há 500 anos. Eu sempre brinco que eu vou morrer na próxima encarnação, vou chegar aqui e vão me perguntar do fundo 157. Não tem fim, isso não vai ter fim. E será que não tinha como, tipo assim, se uma pessoa tivesse um dinheiro relevante, né? Vamos supor, nos dias de hoje, 10 mil reais. A pessoa colocou, cara, muito tempo atrás. Esse tempo todo estaria rendendo até hoje? Não está rendendo, é fundo de ações, é bolsa, é ações. É porque rendendo é o seguinte, na verdade, o que é o fundo? Você tem o patrimônio do fundo, tem o número de cotistas e o valor da cota, entendeu? Então, dependendo de quanto está esse patrimônio todo que está investido, que pode ter caído demais, entendeu? Se ele comprou... Se esse fundo tem ações de uma companhia que despencou no mercado, é lógico que a cota vai despencar proporcionalmente também. É igual ações. Então é renda variável, ele obrigatoriamente ele não rende, ele pode ter um rendimento negativo, ou seja... Não tem rendimento. Entendi. Então, assim, se ele tivesse investido em boas empresas que existissem até hoje, por exemplo... Mas elas podem estar investindo até hoje e ter queda. Porque o fundo, na verdade, ele tem uma carteira de investimento, né? Então ele pode aplicar em ações de companhia, tem uma série de títulos lá de investimento que ele pode fazer. E o valor da cota é esse, é o total do que ele tem lá de patrimônio dividido pelo número de cotistas. Entendi. E isso varia, entendeu? É lógico, pelo fundo é uma coisa assim que teu risco está mais diluído, porque justamente ele diversifica e tal.
do que você aplicar num papel único. Você tanto pode ganhar muito como perder muito também. É porque o fundo entendeu? geralmente é administrado por um administrador cadastrado na CVM, uma pessoa que entende. Então, um papel está caindo, ele vende aquele e compra outro para compensar. O investidor não sabe fazer isso, né? O investidor não sabe. Ele tem que ficar lá, a Petrobras está caindo, vou vender para comprar outro. Ele vai ficar o dia inteiro. E a outra coisa que as pessoas também não entendem é que não se vende o papel quando está caindo, gente. Quando está caindo tem que comprar. Você vende quando está em alta. Se ele tiver os bons fundamentos, né? Um papel ali fundamentado, que só vai falar, pô, não tem sentido. Aí a bolsa começa a cair, todo mundo vende papel, a bolsa despenca, mas é porque está todo mundo vendendo em vez de comprar, porque a bolsa vai voltar a subir. Sempre volta. Né? E a gente então, eu acho que isso. assim, a principal dúvida que surgiu em mim foi assim, vamos supor, isso você tinha ter perguntado antes aqui, meu avô comprou um valor considerável na época, ele vendeu um carro, por exemplo, um valor legal, e botou lá. Aí eu falo, era R$1.000, gente. Então, mas pensa bem. Era R$1.000, nem existia essa moeda lá. Não, mas lá em que você fala? Não, lá no começo, assim, o presidente... Não, investiu em que você fala? Não, assim? em fundo 57. Tá, mas olha só, isso... No imposto de renda. Deixa eu corrigir, porque isso aí não... Vamos trazer o valor de hoje. Faz de conta que você vai pagar teu imposto. Foi só no período de 67 e 85, tá? Que valia isso, só isso. Mas faz de conta que você vai pagar do imposto de renda. Vamos imaginar assim que você vai pagar 10 mil de imposto de renda. Sim. Aí você tinha 10% disso para aplicar no fundo sem crédito. Então o máximo que o cara aplicou é R$1.000. Entendeu? Aquele fundo de investimento. Não pode ser um valor de um apartamento, porque para ele pagar um valor de apartamento, sei lá, se o apartamento, vou botar um apartamento bem baixinho aí, R$500 mil, isso tinha que significar 10% do total do imposto de renda ele pagar. Ele tinha que pagar 5 milhões. Então, dificilmente era um valor. É força de expressão, entendeu? Agora, se você comprar realmente lá atrás ações de uma companhia que na época, sei lá, valia o preço do carro e ela desvalorizou ao longo desse tempo todo, né? Então, perdeu foi dinheiro. Mas lembrando que essas empresas incentivadas nunca valiam muito, porque é uma empresa, né? Agora eu entendi. Faz parte do mercado, porque, entendeu? Do mesmo jeito. A renda é variável. Depois, quando esses fundos 157 foram incorporados pelo fundo mútuo de ações, aí sim melhorou, porque aí você podia comprar empresas de outras companhias que eram empresas, né? Petrobras, não incentivadas. Entendeu? Tá, porque ficou tudo num fundo só. Mas enquanto eram empresas incentivadas só, era muito pouquinho, entendeu? Porque as pessoas criam uma expectativa mesmo, né? Porque o que a gente é ensinado aqui, você tem que investir no longo prazo, porque no longo prazo a bolsa tende sempre a subir. Isso é o que dizem assim, no longo prazo. Você pegar uma bolsa desde 1800... Uma coisa que eu sempre falo é o seguinte, se você tem um dinheiro que você sabe que você não vai precisar, deixa lá. Agora, se você sabe que você pode precisar, vamos precisar, daqui a 3 anos eu vou comprar antes um apartamento, não bota na bolsa, porque quando chegar na época de você comprar, a bolsa pode estar lá embaixo. Aí bota num outro investimento com aquele prazo, entendeu? Agora, se você não vai usar, pode deixar na bolsa, porque se cair, você pode esperar subir de novo e vende, entendeu? Entendi. Não pode você pegar um dinheiro que você sabe que você vai usar e botar na bolsa. Porque a bolsa um dia está embaixo, outro dia está em queda, o seu papel pode estar em alta, mas o outro está em queda, entendeu? Mas as pessoas acham que jogar na bolsa é uma maravilha e que vão ficar ricos. Não vão, gente. E a CVM também, o papel dela, por exemplo, não é ela aconselhar ou atestar que aquele investimento é bom. É ruim, exatamente. Ela não tem essa competência legal. O viés dela é sempre se assegurar de que todas as informações que o investidor precisa, a CVM, pela norma dela, ela vai obrigar que sejam disponibilizadas. Agora, a avaliação, se aquilo é bom ou ruim, é da própria pessoa, entendeu? Você vai decidir e a CVM ela tem que se assegurar que você vai ter todas as informações para você tomar uma decisão. Entendi. Eu acho que as pessoas pensam o seguinte, a empresa entrou na bolsa, então foi fiscalizada pela CVM. Então quer dizer que está tudo certo. Não. Então a empresa tá boa pra caramba, porque a CVM olhou... Por exemplo, se o investimento é bom, ela está testando que ele cumpriu todas as normas exigidas pela CVM. Agora, por exemplo, sei lá, vamos imaginar uma companhia está no ramo de petróleo, não sei o que, sei lá o que eles vão fazer. A CVM não entende petróleo, Eles têm que tomar decisão de investimento, a companhia, e o investidor tem que
avaliar, né? Tem investidor profissional para isso, aí tem várias formas de fazer essa avaliação. Mas o papel da CVM é esse, entendeu? É disponibilizar informações que deem ao investidor parâmetros para ele que possam tomar boas decisões. Inclusive os riscos envolvidos, entendeu? Inclusive os riscos envolvidos. Quando tem uma oferta pública de investimento lá, tem lá um capítulo lá só de riscos envolvidos, que o cara é obrigado a discriminar e o investidor vê aquilo para saber, avaliar se ele quer correr aquele risco. E esse papel quem emite? É a CVM, a empresa? Não, porque quando você vai fazer uma oferta, porque, por exemplo, uma companhia vai abrir o capital, né? Aí concomitante ela vai fazer a oferta pública. Porque uma coisa é você abrir capital, você pode abrir e não lançar a oferta na bolsa, fica só aberta, mas não está lançada. Aí você vai fazer a oferta pública das ações. Então isso tem um prospecto, que é um documento que está na norma da CVM, que ele é obrigado a ir lá e tem todos os aspectos que ele aborda. E esse prospecto, onde é que a pessoa encontra? Não sei, no site da CVM. No site da CVM, você... Não é no RI da empresa, não? Não. Também. Obrigatoriamente no site da CVM. No site da Bolsa também, e a própria companhia deve manter os seus sites, entendeu? Mas é uma informação obrigatória. Você tem uma série de documentos que a companhia é obrigada a enviar periodicamente para a CVM. Ou, eventualmente, quando tiver uma ação lá qualquer que obrigue a isso, entendeu? Se tiver alguma mudança que vai afetar a decisão do investidor, tem que comunicar a CVM, fazer um fato relevante, publicar o mercado, entendeu? Tem documentos que chamam fato relevante, comunicando o mercado. Avisa aos acionistas, tem tudo isso lá, as assembleias, tem que ter tudo isso. Você entra no site da CVM, procura uma companhia lá, todo esse tipo de documentação está disponível lá. Quando ela vai fazer oferta pública, a CVM publica, antes até mesmo de ser como é que se diz, aceito, ela publica a minuta do edital para as pessoas já irem tomando conhecimento. A minuta está em análise, já bota minutas em análise, já publica no site, alertando que está em análise. No site da CVM? Sim, no site da CVM tem lá a minuta da oferta, a pessoa pode ir depois, quando sai que a CVM aprova, sai a que foi aprovada pela CVM, que é a que vale, entendeu? Entendi. As pessoas não têm muitas informações. Por exemplo, eu estava falando no caso de boi gordo, né? A gente cansou de ouvir pessoas que diziam, uma vez uma senhora falou, mas eu achava que a CVM contava os bois no pasto. Eu falei, minha senhora, ela falou para mim isso. Eu falei, minha senhora, como é que a gente vai no pasto contar o boi? A gente não tem funcionário para isso. Ela achava, e não foi só ela não, eu vi muita gente, teve amigo meu que perguntava, mas como é que vocês sabem se tem tanto boi no pasto? A gente não sabe, gente, a gente está confiando nas informações, porque elas sabem que tem que prestar uma informação correta com o órgão federal. Sabe dos riscos que é prestar informação falsa, né? Então a gente está acreditando que elas estão prestando informações corretas. E no caso, isso por ser uma pirâmide, ela nem prestou nada para a CVM, né? Ela não, no caso do boi gordo, boi magro, essas coisas todas, era um contrato de investimento coletivo. Estava cadastrado na CVM. Estava. Mas a pessoa achava que a CVM ia lá e contava se o cara tinha mesmo tanto boi no pasto. A gente não vai, não tem condições, igual a empresa dá os demonstrativos lá dela, né? E a gente confia, a não ser que tenha uma denúncia. A gente vai averiguar se aqueles demonstrativos financeiros estão corretos. Agora, esse é um outro ponto, né? Eu acho que, isso eu não sei, mas para a CVM agir, caso tenha uma denúncia, ela que descobre se tem, tipo assim, ela vai ver ali, pô, peraí, isso aqui eu acho que é uma fraude. Olha, não, a CVM tem que ser provocada para ela... A CVM tem a supervisão baseada em risco, né? Pega alguns casos, alguns são gritantes, por exemplo, às vezes quando eu trabalhava na área de mercado, às vezes eu via que uma ação, de repente a ação foi lá para cima. Imediatamente eu comunicava o superintendente naquela época era mais fácil, ligava para a bolsa, por que essa ação subiu tanto? A gente tem que averiguar. Agora não, tem uma área, que é a área SMI, se vê que tem uma negociação atípica, o papel sobe muito, o que está negociando muito, sempre a mesma corretora, ela mesmo, isso é a supervisão baseada em risco. Fora isso, tem as denúncias, né? Um analista lê, olha, isso aqui não está parecendo, a gente vai checar se a notícia do jornalista é verdade, se não é, entendeu? Entendi. Então ela pode ser provocada, não, quando ela é provocada ou não. Quando assim. Quando você lê uma notícia no jornal que você acha que pode ter algum indício que não está correto, entendeu? Entendi. Bom, eu vi aqui que o Aeta trouxe umas fotos aí, então é hora de mostrar aí. Essas fotos aqui, por acaso eu estava arrumando a caixa lá, que eu estava... Esse ano eu pretendo me aposentar, né? Então eu estava fazendo uma limpa lá nas gavetas e peguei umas fotos mais antigas. Aí tinha algumas fotos assim. Nas gavetas o quê? Aqui da CVM? Da CVM. Eu estava analisando o material que a gente acumula muito papel, muita coisa, né?
Aí eu estava arrumando umas caixinhas lá e peguei essas fotos aqui. Por exemplo, essa aqui é quando a CVM tinha o seu poderoso Cobra 530. Legal. Era um computador, né? Era um mini, super mini, alguma coisa assim, que tinha 16 terminais. Não, entendeu? Mostra o computador, mostra agora o computador. Esse era o computador que a gente recebeu, que foi uma festa na CVM quando chegou esse aqui. Não, esse aqui a gente já tinha evoluído um pouco, aí já tinha um CPD, né? Um CPD melhor. Mas o que esses computadores faziam? Ué, a gente tem vários sistemas na CVM, né? Nessa época, inclusive, eu trabalhava na informática, trabalhava no suporte, né? Era no helpdesk. Então, deixa eu ver se tem alguma coisa escrita aqui atrás, deixa eu me lembrar aqui. Equipamentos de comunicação de dados. A gente tinha vários sistemas aqui na CVM, como tem ainda hoje, entendeu? E eles rodavam nos servidores, lá nesses computadores que ficavam no CPD, né? Depois a gente evoluiu, passou a hospedar esse CPD, ele ficou dentro num provedor, né, chama de esses caras que provém para você botar o CPD lá dentro da área deles, né? A gente evoluiu para isso, mas a gente tinha vários sistemas aqui, entendeu? A folha de pagamento no início era rodada aqui na CVM, depois ficou centralizada no governo. E tinha vários sisteminhas que rodavam aqui, entendeu? Aí foi evoluindo, agora já tudo centralizado, né? Tem sistemas muito mais complexos, né? Legal. Aí, mas basicamente era isso aí. Teve. O que mais teve aqui? Isso aqui tem. Olha, uma coisa antes de terminar que eu queria deixar bem claro: recomendar às pessoas que entrem no portal do investidor, que leiam tudo, inclusive sobre educação financeira, que é o grande, né? A grande questão da CVM hoje em dia é a educação financeira no Brasil inteiro, inclusive nas escolas, né? Para que as crianças aprendam desde cedo que tem que poupar, né? Tem que aprender a discernir onde gastar seu dinheiro, quando gastar, né? E que eles podem ter tudo isso no portal do investidor e que não assinem, não comprem nada de que eles não têm plena consciência, entendeu? Não façam nenhum investimento que eles não conheçam totalmente, porque senão eles vão correr risco. E a CVM não pode ajudar no ressarcimento. Entendi. Mas, voltando um pouco à parte social aí, por exemplo, o pessoal da CVM, principalmente nos primórdios, era muito unido. Sim. Então, aqui o pessoal aí tinha uma vida social legal, fora da CVM, entendeu? Esse aqui, por exemplo, era do torneio de futebol que a gente disputou na Escola de Educação Física do Exército, né? Isso foi em 1982, 83. Inclusive, logo no comecinho também, não sei se aí no caso já era, diretores participavam, superintendentes. Então não tinha essa de um cara estar no cargo alto. Não, inclusive quando eu entrei, você falava, entrava na sala dos diretores, porque era um pequenininho, era uma família ali, entendeu? E foi um desses diretores, conforme foi crescendo, um desses diretores que chegou aqui, foram dois casos assim, que ele falou assim, alguém comentou, né, do calor infernal e todo mundo de terno e gravata, eu não me lembro qual foi o presidente, ele falou, mas gente, mas como um calor desse infernal, essas pessoas estão de terno e gravata, não há necessidade disso, porque a gente falou no porque a gente tem que imitar os países europeus, nós não estamos na Europa, ele falou, né, nós temos que vir, porque tem as reuniões, mas os funcionários não precisam vir assim, podem vir de câmera social. Foi um alívio para os funcionários, né? Outra coisa foi o negócio do carpete, que há anos a gente lutava para tirar o carpete daqui, a gente lutava. Não tirava o carpete, até que entrou uma mulher na presidência da CVM e quando a gente se queixou, ela finalmente tomou a decisão de tirar o carpete. Entendi. Ela tirou, voltou, acabou as crises, não tem mais... Já era nesse prédio? Era. E tinha tantos andares igual hoje? Assim? Tinha. Mas depois foi comprando mais, mas sempre foi. Tá. E assim, era muito no inverno, era muita gente pedindo dispensa. Eu mesmo, várias vezes, não pude, porque você não consegue respirar. E nem quem tem rinite alérgica sabe o que é isso, bronquite alérgica, entendeu? Né? Então, quando tiraram o carpete, as coisas melhoraram muito o ambiente aqui. O ambiente da CVM... Sempre foi muito amigável, né? O pessoal era um local muito bom de se trabalhar. As pessoas sempre foi. Média, muita gente que vinha de outro órgão para cá, passar por uma temporada aqui, o pessoal adorava aqui, não queria sair de jeito nenhum. Até os estagiários mesmo, eles tinham meio de passar no concurso para entrar para a CVM. E não tem jeito, ingressa só por concurso. Só por concurso, Então, sempre foi um ambiente muito bom de se trabalhar. Muito família, sabe? Muito família, todos se conhecem as esposas, os filhos, então Esse negócio da pandemia complicou um pouco, afastou a gente, né, bastante aí por um tempo, né?
A gente está agora reaprendendo esse convívio novamente. Entendi. Porque, na verdade, o local de trabalho é onde você passa uma parte da sua vida, né? Se você não faz amigos, né? Não faz, né? Você se sente muito perdido, né? Então, a CVM sempre teve isso, né? A gente sempre foi muito unido aqui, entendeu? Sempre teve, nunca teve, assim, rixas, assim como eu vejo em outros jogos, não teve. Aqui a gente, como ele falou, tem sempre um ou outro que cria caso, mas assim, de uma maneira geral, é um ambiente muito bom para se funcionar, é um corpo técnico excelente, é reconhecido internacionalmente, a CVM, né? Então, assim, eu, pelo menos, sou muito grata pelos 45 anos que eu vou completar aqui dentro. Sou grata, entendeu? Já podia ter me aposentado, mas não me aposento, porque eu gosto do que eu faço, entendeu? Gosto de atender público, né? Não gostava da parte de mercado, porque não era minha área, entendeu? Não, mas, assim, a parte de atendimento ao público eu adoro. Então, e eu acho que todo mundo que está aqui, porque gosta, entendeu? Eu vou completar agora também, 43 anos em 3 de setembro agora. E vou completar 45 contando com os tempos que eu já estava antes, né? Então... Entendi. Não, legal. Legal. Bom, foi o primeiro episódio. Acho que foi isso. Obrigado aí. Obrigada, viu? Nada que isso. Eu que agradeço a presença de vocês, de ter feito parte aí, trocado todas essas experiências que vocês tiveram aí na carreira, de evolução do mercado. Eu acho bem bacana, sempre, né, quando a gente vê a CVM hoje, como eu disse, né, quando eu entrei para ter reconhecimento facial, eu falei, mas eu acho que nem sempre foi assim, né? Não. Daí deu pra gente conversar bastante aí sobre isso. Bom, ao público, deixa um comentário aí o que você achou, curte o vídeo e, se gostaram, compartilhem também. E leiam os alertas da CVM, por favor. Ótimo. Todos exportando o investidor.